estilista e professora de corte e costura, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero explicar como pregar zíper invisível perfeito. Então, se você tem dificuldade para costurar zíper invisível ou se ele fica mais visível do que invisível, tá? Vem comigo que eu vou te dar uma dica muito simples que você vai conseguir pregar o seu zíper invisível perfeito, tá bom? Então, vem comigo. Então, ó, eu quero explicar para você como que nós vamos fazer este zíper invisível. Será que você tá conseguindo ver meu zíper aqui, ó? Olha que perfeição, gente. Aqui tem zíper, tá, ó? E olha que eu costurei ele com linha preta, tá vendo, ó? Fiz uma amostra aqui pra gente, ó. Estou fechando meu zíper. Olha só, gente, não dá pra ver zíper. Isso aqui, então, é perfeição, tá bom? Então, como que a gente faz uma peça com um zíper invisível dessa maneira, ó? Aqui eu peguei um retalho de tecido, tá? Pra gente se localizar, tá bom? Eu vou fazer dois riscos, tá? Para você se identificar e saber o que é o direito da peça. Então, vamos imaginar, ó, aqui é o direito do meu tecido e aqui é o direito do meu tecido, tá bom? E aqui em cima, ó, é a parte de cima do meu tecido, né? Pode ser aí da sua peça, enfim. Ou seja, aonde que o nosso cursor, ele vai fechar, né? Então, essa é a parte de cima da nossa peça e aqui é a parte de cima da minha amostra, tá bom? Então, a primeira coisa, marquei o que é direito e a parte de cima. Beleza. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar assim, ó, direito com direito aqui, ó, do tecido. E aí, eu vou marcar a margem de costura. Poderia prender com alfinetes, tá? Tudo direitinho, bonitinho. E aí, eu vou marcar a margem de costura. A margem de costura, você pode deixar 2 ou 3 centímetros. Só que se você já cortou a sua peça, aí você precisa se atentar quanto que você deixou de margem de costura. No meu caso aqui, ó, eu vou deixar só 2. Então, eu estou encostando a minha fita métrica aqui no meu overlock e vou marcar 2 centímetros aqui, ó, de fora a fora, tá? Ó. Estou marcando até embaixo lá, tá? Vamos imaginar que fosse a minha barra aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é a minha barra, tá? Meu tecido não está retinho, mas é só uma amostra. Então, consegue ver aqui onde que eu fiz esses traços aqui, ó? É 2 centímetros, ou seja, é a margem de costura da minha peça aqui, tá? E aí, antes de eu ir lá na máquina, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó, o nosso zíper? Eu vou fazer uma marcação aqui do final do meu zíper. Então, como que eu faço essa marcação, tá? Eu vou pegar esse meu zíper aqui, ele tem 20 centímetros. Então, eu vou medir ele aqui, ó, tá? Você pode medir o seu aí, tá vendo, ó, que o meu aqui, ele está com 21 centímetros. Só que eu vou pegar 21 centímetros e tirar 3 centímetros. Então, 21, 20, 19, 18. Ou seja, o que eu vou fazer? Daqui de cima para baixo, né, onde que eu fiz esse risco amarelo, eu vou marcar aqui 18 centímetros. Você já vai entender por quê, tá? Ó, fazer um riscão com amarelo aqui, tá bom? Então, aqui serão as margens, né? A gente colocou a margem e aqui eu marquei 18. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei o meu zíper. Eu falei que meu zíper é 20 centímetros, só que você percebeu que eu medi daqui de cima. Meu zíper é 20 centímetros a partir dessa colinha aqui, tá? Daqui aqui ele tem exatamente 20 centímetros, tá bom? Às vezes você fala, ah, mas ela falou 20, agora ela mediu, deu 21. Então, é porque eu peguei daqui de cima para mim descontar 3 aqui. Então, 21 da ponta de cima até no cursor aqui, menos 3 deu 18. Então, eu peguei daqui de cima e marquei 18, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou lá na minha máquina, tá? Eu vou passar um ponto frouxo, sem retrocesso, daqui de cima até na marcação, tá? Sem retrocesso. Ponto frouxo daqui de cima até na marcação, sem retrocesso. Depois, sem eu tirar a agulha do tecido, sem eu levantar o pezinho, eu vou acertar a tensão do ponto, vou fazer um retrocesso daqui para baixo e vou continuar a minha costura até lá na barra com ponto normal, tá? Então, vou até marcar aqui, ó, que é barra, para não confundir, tá? Ó, vou marcar aqui, ó, barra. Beleza? E aqui, então, é a parte de cima, né? O nosso zíper. É muito importante que você não se confunde aí, tá? Então, essa parte aqui é o zíper e aqui vai ser a parte da nossa barra. Então, nós vamos lá na máquina,
Vamos passar uma costura com ponto frouxo e depois aqui a gente vai acertar o nosso ponto e vai continuar costurando. Então, nós vamos fazer uma costura só com 2 tipos de ponto. Então, para mim colocar meu ponto frouxo aqui na máquina, aqui, ó, é o tensor, é a rodinha, né? Eu vou colocar no 3, tá vendo que tá no 4? Eu vou colocar no 3 aqui, ó. Vou deixar meu ponto frouxo, porque depois eu vou desmanchar esse ponto, tá? E aqui eu vou deixar a agulha no meio, sempre a retinha, né? E aqui, ó, está no 3, eu vou deixar um ponto maior, vou colocar no 4, tá bom? Então, aqui, ó, 3 e aqui 4, tá bom? Aumentei o comprimento do meu ponto e deixei ele frouxo. Então, aqui, ó, eu vou unir os 2 tecidos, tá? E vou começar, então, da parte de cima para baixo, lá nos 2 centímetros, ó, sem retrocesso, ó. Sempre eu abaixo a minha agulha primeiro e depois eu venho pisando lá no pezinho da máquina, ó. Tá vendo? Eu vou passar um ponto frouxo até lá na marcação, ó. Chegou na marcação, eu paro, ó, tá vendo? Não preciso mexer com a agulha, não preciso erguer pezinho, nada. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer na tensão para o nosso ponto ficar normal, tá? Vamos lá, então. Então, para mim colocar ponto normal, lembra que aqui eu coloquei no 3, né, para ficar frouxo, eu vou colocar o meu aqui no 4. Lembrando que aí você precisa ver qual que é o ponto normal aí da sua máquina, tá? Aqui na minha máquina é o 4 e aqui no comprimento eu vou diminuir, que eu quero um pouquinho mais fechadinho, então vou colocar no 3, tá bom? E aqui a agulha vai se manter. E aí a gente vai continuar aquela costura lá. Tá vendo então onde eu parei, ó? Você viu que eu não levantei pezinho, não tirei a agulha daqui, tá? Só vou continuar, ó. Vou andar um pouquinho, vou fazer um retrocesso e vou continuar, ó. Vou fazer uma costura só, então, com 2 tipos de ponto, ó. Sempre cuidado aqui, ó, para os tecidos ficarem juntos aqui, tá? Chegou aqui na barra, né? Faço o retrocesso novamente e terminei. Agora que eu terminei, o que que nós vamos fazer, ó? Tá vendo aqui, ó? Até aqui veio com um tipo de ponto e aqui eu continuei, mas com um ponto mais fechadinho. Ó, o retrocesso aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um tecido para cada lado e vou lá no meu ferro, vou pegar essa margem de costura aqui, ó. Vou colocar uma para cada lado e vou vincar bem, tá? Pode passar todo ele aqui, mas vinque bem, tá? Não deixa ficar dobrado aqui, ó. Tem que ficar bem certinho, tá bom? Vou lá no ferro e já volto aqui pra te mostrar. Então, olha só, eu fui lá no ferro, então, eu assentei essa costura, tá vendo aqui no avesso, ó? Coloquei uma para cada lado e vinquei muito bem, tá bom? Então, tá vendo essa partezinha de cima aqui, ó? Nós vamos desvirar ela assim, ó. E nós vamos retirar a costura do alinhavo, tá? Às vezes, mas a Gabriela mandou costurar, agora ela mandou tirar. Mas você vai me agradecer daqui a pouquinho, porque essa nervura aqui, ó, que formou, ela que é a responsável para não deixar o nosso zíper ficar visível. E agora que eu tirei este alinhavo aqui, ó, só o alinhavo, tá? A costura daqui pra baixo você não vai mexer, ó. Tá vendo que eu tirei a partir do retrocesso para cima, tá vendo? Então, agora que nós retiramos o nosso alinhavo, se você observar, ó, ficou 2 frisos aqui. Ou seja, é esse friso aqui que ele é responsável para deixar o nosso zíper invisível, realmente invisível, tá? Então, como que eu faço? Aqui, ó, é o avesso da minha peça, ó. Aqui tem costura, então eu pego essa partezinha e levanto. E essa partezinha de baixo aqui, ó, ela vai ficar desdobrada, ela não pode ficar dobrada aqui, tá? Ela tem que ficar desdobrada, você tem que ver essa partezinha do acabamento aqui, que no meu caso é o overlock. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu zíper, tá, ó. E aí, assim, ó, o cursor está para cima, só que quando eu vou pregar o meu zíper invisível, ele tem que ficar para baixo, tá vendo? O pingentinho aqui, ó, está para baixo. Ah, Gabriela, como que eu tenho que colocar? É assim, ó, essa partezinha de fora, sempre do lado do overlock. E essa partezinha de dentro, onde o nosso cursor ou carrinho do zíper corre, tá? Ela vai ficar rente com a nervura, com esse friso aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar o meu zíper e assim, ó, essa colinha aqui no comecinho do seu zíper, você vai observar que tem uma colinha, né? Eu deixo ela 1 centímetro para baixo aqui do meu tecido. Então, não tem problema que meu zíper sobe aqui um pouquinho para cima. Então, eu vou colocar exatamente 1 centímetro para baixo, tá? E encostando na nervura, ou seja, no friso. Eu tenho que ver o friso.
não adianta você cobrir o friso, ó. Coloquei, então, 1 centímetrozinho para baixo, mas ainda eu estou vendo o friso, tá? Se eu cobrir o friso, não vai ficar legal. E se eu ficar longe do friso, também não vai ficar legal, tá? E aí, eu venho só colocando aqui, ó, essa partezinha onde o zíper corre do ladinho da minha nervura, do meu friso aqui, ó, tá? E aí, a gente vem colocando, acertando e vem colocando alfinetes. Ah, Gabriela, não posso ir direto lá na máquina? Olha, eu te aconselho fortemente você colocar os alfinetes e na sequência alinhavar. Porque o zíper invisível, ele é muito molinho, né? Então, a hora que a gente vai direto lá na máquina, ele fica dançando, então pode ser que você vá costurar em cima da nervura. Tá vendo aqui, ó, tá chegando aqui, ó, eu vou pegar essa partezinha de cima e vou dobrar ela aqui, ó. De maneira que a de baixo eu continuo vendo aqui, ó, o overlock, tá? Ou o acabamento. E aqui, ó, eu vou colocar sempre na nervura aqui, ó. Ah, Gabriela, mas aqui terminou a nervura. Ótimo, você vai colocar, então, o restante do zíper encostado na costura aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho. E aí, nós vamos colocar alfinetes. Beleza? Olha só, vou levantar para você ver aqui, ó, no finalzinho. Então, o nosso alinhavo, ele terminou aqui, só que daqui para baixo, ó, tá vendo? Eu continuei encostando ele na costura aqui, tá bom? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos segurar essa partezinha aqui, ó, que ficou em cima e vamos colocar ela em cima da mesa, ó, desdobrando ela. Tá bom? Ó, essa partezinha estava por cima, agora eu coloquei aqui em cima da mesa e estou vendo o overlock aqui também. E aí, o que que nós vamos fazer? Ó, essa partezinha de baixo aqui, ó, a gente tem que acertar. Tá vendo? Ó, bem certinho, ó. Deixar ela certinho e trazer o meu zíper para a nervura aqui, ó. No comecinho aqui é rente com a costura, tá? E vou colocar alfinete também. Só lembrando que se a sua peça aí tiver uma costura aqui, tá? Entre um tecido e o outro, você vai ter que costurar esse lado primeiro e depois você vai costurar o outro. Porque pode ser que a costura elas fiquem desalinhadas, tá? Então, aqui, ó, no comecinho, encostadinho na costura. E depois o restante aqui, ó, eu vou encostar na nervura aqui, ó. Tá bom? E vou colocar alfinete. Sempre tocando na nervura. Estou fazendo bem devagarzinho para você conseguir entender. Que você vai ver como que é o segredinho aí do zíper invisível ficar invisível. E aí eu venho até o final. Se você observar, ó, a hora que eu dobro aqui, ó, dá pra ver meu friso certinho, ó. Não cobriu o meu friso e não está longe do friso, ó. Dos dois ladinhos aqui, tá bom? E aí, ó, quando a gente coloca assim, ó, tá vendo, ó, que ficou uma costurinha para cada lado, tá? E aqui, ó, elas estão soltas, tá? Eu não preguei junto com o tecido porque eu abri aqui, ó, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos alinhavar este zíper. Vamos alinhavar. Coloquei uma linha dupla aqui na agulha, fiz um nozinho no final, nós vamos alinhavar. Alinhave, tá? Às vezes, eu não quero alinhavar, pula o passo do alinhavo, quer pular o passo do ferro, depois a sua peça não vai ficar com o mesmo acabamento. E aí, nós vamos prender todo ele aqui, ó. Dos dois lados eu vou costurar, lembrando que eu só estou costurando dos dois lados, porque não tenho costura entre os tecidos aqui, tá? Talvez você deve estar se perguntando, mas que costura que ela tá falando, né? Às vezes a gente faz cos anatômico e depois a gente vai colocar um zíper invisível. Então, aqui vai ter a costura do cos, aqui vai ficar o cos, vai ficar uma costura. E aqui, de repente, é a sua saia, a sua calça, então vai ter uma costura aqui. Então, não é legal que a hora que a gente termina de pregar o zíper, a nossa costura fique assim, né? Ela tem que casar. Então, por isso que eu tô falando, se você tiver uma costura aqui entre os tecidos, faça uma, vai lá na máquina, costura e depois você faz a outra, tá bom? E aqui, ó, conforme a gente já alinhava, a gente já pode vir retirando estes alfinetes. E assim, ó, o alinhavo,
Deixa ele aí com uma distância de 1 e 1,5 centímetro, porque tem gente que coloca 3 pontas e acha que já alinhavou, né? E não é bem assim, ó. Aqui eu vou pegar e vou desdobrar, tá vendo, ó? Meu tecido vem, está desdobrado porque eu estou vendo a margem do overlock aqui, ó. Vou alinhavar este ladinho aqui também. E assim, terminei de alinhavar, já posso retirar meus alfinetes. Porque às vezes a gente não tira esses alfinetes, mas depois a cabecinha do alfinete ele fica enroscando lá no pezinho. Então aqui, ó, tá vendo? Já está alinhavado, bonitinho. E agora nós vamos lá na máquina costurar o nosso zíper, tá? Então, antes de eu ir lá na máquina costurar o nosso zíper invisível, a gente sempre costura com essa sapatilha aqui, ó, que é a sapatilha normal, né? Que a gente costura essa partezinha, ou seja, a gente usa essa sapatilha na grande maioria das vezes. Só que quando a gente vai costurar o nosso zíper invisível, a gente não consegue costurar com ela. Aí eu tenho 3 modelos, ó. Eu tenho a botinha, ela está muito velha, tá? E aí, se você observar, ela tem 2 caminhos aqui, ó, tá? Por isso que ela é específica para costurar zíper invisível. Ela tem um furinho aqui, tá? E a gente precisa encaixar ela lá na nossa máquina. Eu tenho esse outro formato aqui, ó, tá? Tem o furinho aqui também. E ele tem 2 caminhos aqui embaixo. E eu tenho esse outro formato também, ó, tá vendo? Serve para a mesma coisa, só os modelinhos que mudam. E aqui a gente tem 2 caminhos também, tá? Ó, eu tenho aqui 3 modelos, mas se você tiver qualquer um deles, serve também, tá? Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas precisa ter esses 2 caminhos aqui, tá? Eu vou usar aqui este daqui, tá bom? Se você tiver qualquer um dos outros 2, você pode usar também. Então, vamos lá na máquina que eu vou explicar para você os caminhos aqui embaixo. Então, ó, a minha máquina está com aquela sapatilha normal, eu preciso trocar, ó. Vou tirar essa daqui, vou pegar o meu pezinho de zíper invisível. Essa partezinha aqui, ó, que é abertinha, é sempre pro lado da frente, tá, ó? Vou colocar ela aqui. E aí, eu vou abaixar o meu pezinho. E aí, pegou o pezinho, já está engatadinho, né? Só que se você observar, ó, a linha está aqui, ó, pro lado de cima do pezinho. E eu preciso colocar essa linha aqui, ó, entre o pezinho e a máquina. Então, o que que eu faço? Eu seguro a linha, viro o volante da minha máquina, tá? Dou uma volta, ela vai fazer uma laçada lá. Vou pegar qualquer coisa aqui, ó, pontinha da tesoura, qualquer coisa, e vou puxar aqui, ó, entre o pezinho e a máquina. E agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó, no pezinho tem 2 caminhos, né? Então, qual caminho que a gente tem que usar? O primeiro ou o segundo? Então, eu uso uma regrinha assim, ó, eu coloco aqui, ó. Vamos imaginar, então, que eu acho que é o primeiro caminho aqui, ó. Vou colocar no primeiro caminho aqui, ó. Dou uma levantadinha no meu zíper. Se você observar, ó, a hora que eu abaixei a minha agulha aqui, ó, vou colocar o papelzinho aqui atrás. Observa que a minha agulha ficou na frente do meu zíper. Não pode ficar na frente do zíper, porque além de não costurar nada, tá? Porque vai ficar aqui e o que a gente tem que costurar é o nosso zíper. Está no lugar errado. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar meu zíper no caminho de cá, ó. Vou levantar a minha agulha, vou levantar o meu pezinho, dou uma leve levantadinha, ó, no meu zíper e encaixo no segundo caminho aqui. Agora, observa o que vai acontecer, ó. Quando eu abaixei a minha agulha aqui, ó, a minha agulha ficou do lado de cá do meu zíper, tá bom? Então, esse é o caminho certo, tá? Não é o primeiro aqui, é o segundo. Ou seja, a sua agulha sempre tem que ficar atrás do zíper, tá bom? E aí, a gente vem costurando normalmente. E assim, ó, tá vendo que o meu zíper aqui, ele está assim. E eu vou costurar com linha preta, tá? E aqui, no caso, aí você costura com a cor do seu tecido. Eu vou dar uma leve levantadinha no meu zíper. Eu não posso deitar ele de uma vez assim, ó, deixar ele retinho aqui. É só um pouquinho aqui, ó, tá? E aí, a gente vem costurando aqui, ó. Pode fazer um retrocesso no começo, tá? Não é obrigatório. Aí, você vem costurando aqui, ó. Sem
sempre do ladinho do zíper. Se ele enroscar um pouquinho aqui, é por causa da cola, tá? E você dá uma ajudadinha ali, ó. E aí a gente vem pregando o nosso zíper normal, ó. Tá vendo que eu só estou dando uma leve levantadinha aqui, ó. E aí a gente vem pregando. Tá vendo que tá chegando aqui, ó, na costura? Eu deixo ele sempre certinho e pro lado de cá, ó. Tá? E venho costurando aqui, ó. Tá vendo? Normalmente. Aí chegou aqui, ó, eu finalizo. Olha só, então, terminei o primeiro ladinho já, ó. Tá vendo que ele costurou bem do ladinho aqui, ó, da costurinha, tá vendo? E assim, ó, eu costurei com linha preta, foi proposital, tá? Pra mim conseguir te mostrar, ó. Você está conseguindo ver linha preta aqui, ó? Tá conseguindo ver? Não, né? Olha aqui onde ela está, ó. Embaixo do zíper. Então, se você terminar de costurar o seu zíper e você vê a linha aqui, ó, do lado que você costurou, é porque tá errado, ó. Então, a linha preta está aqui embaixo, tá bom? O alinhavo daqui a pouquinho a gente vai tirar. E agora, nós vamos costurar o outro lado. Tá vendo o outro lado aqui, ó? Eu vou pegar o outro ladinho. Tá vendo que ele já tinha ficado dobrado? Eu preciso desdobrar. Não posso costurar dobradinho aqui, ó. Vou passar aqui e vou ver todinha a borda do overlock. E aí, de novo, ó, qual que é o caminho que a gente tem que colocar, ó? Vamos imaginar que eu coloquei nesse primeiro aqui, que foi o que a gente costurou agora de pouco. Olha só a hora que eu abaixar a minha agulha, ó. Tá vendo que a agulha ficou na frente do zíper? Ela está desse ladinho aqui, ó. Tá? Então, não pode, eu tenho que mudar o caminho de lugar, ó. Tenho que levantar o meu pezinho e vir agora no de cá, ó. Olha só agora que eu abaixei a minha agulha, tá? Ela veio para trás do zíper. E aí, a gente vem costurando normal, ó. Olha só. Faça um retrocesso, não é obrigatório fazer o retrocesso, tá? Dá uma leve levantadinha no seu zíper, bem pouquinho, tá? E vem costurando normalmente, ó, bem pouquinho, ó. Tá vendo que aqui vai formando um murinho, ó. E aí, olha só. Estou chegando aqui, ó, desdobra ele aqui bem certinho, ó. E deixa ele bem certinho aqui, ó, bem pertinho da costura mesmo, ó. Tá? Ó, tá vendo? E aqui, ó, no cantinho aqui, você dá uma ajudadinha aqui, ó. Ó. E terminei. Olha só, estou finalizando, ó. Vou cortar a linha, tá vendo que ele costurou bem do ladinho da costurinha de novo, ó. Vou cortar a linha. Vou cortar a linha de baixo aqui, ó. E aí, eu vou te mostrar, olha só. Ó, agora que eu vou desvirar. Eu acabei de costurar este lado, tá? Ó, eu costurei este ladinho. Você tá vendo a linha preta? Não, né? Olha onde ela está, ó, aqui dentro, ó. Tá vendo que ela está aqui dentro? Então, isso significa que eu costurei meu zíper corretamente. Ou seja, eu levantei um pouquinho. Eu não posso fazer assim também, ó. Pra mim ver o avesso do zíper. É só um pouquinho, tá? E agora, olha só, gente, eu vou fechar o meu zíper pra você ver, ó. Agora, pra gente fechar, tá vendo aqui, ó, onde que está o cursor? Eu tenho que passar esse cursor para cima. Vou desmanchar um pouquinho do meu alinhavo aqui, ó. Então, agora, eu vou fechar o meu cursor, pra você ver que ele ficou certinho. Vou desmanchar um pouquinho desse alinhavo aqui, ó. Pra mim conseguir aumentar o vão aqui, ó. Tá vendo? Que o cursor, ele ficou aqui pra baixo, ó. Aí aqui ficou um vãozinho, né, ó. Nós temos que passar o nosso cursor por dentro desse vãozinho aqui, ó. Tá? Ó. Passei ele por dentro do vãozinho. E olha só, vou segurar o meu zíper e vou começar a fechar o meu cursor aqui, ó. Tá? Fechei um pouquinho. Eu vou virar lá pro lado do direito, ó. Vou virar pro lado do direito e vou fechar câmera lenta para você ver. Olha isso, gente. Olha isso, ó. Estou fechando o meu zíper, ó. Estou fechando o meu zíper. Olha a perfeição disso, gente. Tem hora que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas é uma costura que tá aí? Não, não é uma costura, é um zíper. Olha só, ó. O meu zíper, ele está aqui dentro. Então, por isso que é importante... Olha isso, gente. Ó, o zíper, ele está aqui. E você viu que eu costurei com linha preta. Foi proposital. Não aparece linha, ó. O zíper nosso está aqui. Então, olha a perfeição do nosso zíper invisível.
tá? Então, essa nervura, ela é responsável para deixar o nosso zíper invisível. Olha a finalização aqui. Depois de pronto, você pode tirar estes alinhavos, tá? E aí a nossa peça já está com o nosso zíper invisível, tá bom? Porque às vezes a gente costura zíper invisível, mais visível do que invisível. Então, no vídeo de hoje, eu expliquei para você como costurar o zíper invisível perfeito. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou pedir também que você deixe aqui nos comentários se você já tinha tentado pregar um zíper invisível, sentiu muita dificuldade, parecia um bicho de 7 cabeças, ou ele ficava mais visível do que invisível. Então, compartilhe um pouquinho da sua experiência com a gente, tá? Também eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Aqui embaixo está escrito Costura e Dicas da Gabi. Clica no link que você vai ser redirecionado aí para o grupo, onde a gente vai compartilhar mais conteúdos. Eu posso tirar as suas dúvidas, tá bom? E aí você também pode participar de uma enquete de 4 conteúdos que está lá na descrição do grupo. 4 conteúdos para você escolher e a opção mais votada será o próximo conteúdo do canal, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.